Havia acontecido há pouco tempo o impeachment da presidenta Dilma e o país estava dividido. Qual era o desafio, naquele momento, na reconstrução de diálogo entre os poderes? Quem é democrata sabe que as divergências precisam ser respeitadas. Presidente Eunício Oliveira, seja bem-vindo ao Salão Nobre. É um prazer receber o senhor aqui. O Senado está completando 200 anos de existência e este programa faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia no país. O senhor assumiu a presidência do Senado em 2017, após o impeachment da presidente Dilma. Qual era o desafio, naquele momento, na reconstrução de diálogo entre os poderes? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e quero parabenizar a TV Senado pela iniciativa, a diretoria de comunicação, a diretora-geral dessa casa, que apoia todos esses projetos. Segundo, eu assumi, eu tenho um histórico de moderação, de ponderação, mais do que moderação. E naquele momento eu assumia a presidência do Senado, no momento em que o país estava, de certa forma, conflagrado. Havia acontecido há pouco tempo o impeachment da presidenta Dilma e o país estava dividido. E meu papel aqui no Senado era harmonizar o poder, era criar oportunidades para que essa divisão em termos de Brasil, que estava nas ruas, não viesse aqui para dentro da casa. E fiz um esforço que, graças a Deus, deu certo, ali naquele momento que eu assumia a casa, sabia de todos os desafios. Além do mais, o desafio de, como a gente viu ali na hora que nós chegamos, de substituir nomes sequentes e importantes do meu partido, o MDB. Eu, menino que venho lá do interior do Ceará, de classe média do interior, chegar naquele momento, sentar naquela cadeira de presidente de um dos poderes da República, com a responsabilidade enorme de substituir esses nomes e, simultaneamente, pacificar essa casa que representa a federação, representa os municípios, mas não apenas a federação e os municípios. Eu queria harmonizar com a sociedade brasileira, com o mundo empresarial, com as classes sociais, com os movimentos sociais. E para fazer isso eu tive que entender que eu precisava dialogar com todos os que faziam parte, e ainda muitos fazem aqui, dessa casa, que é a Casa da Federação Brasileira. Então, como eu tenho um histórico de moderação, de ponderação, mas de firmeza nas ações, eu, graças a Deus, lembrando hoje, esse passado recente, eu tive o privilégio dado por Deus e pelos meus pares aqui nessa casa, de dialogar com o chamado chão do Senado. Chão do Senado. Não dialogar apenas com os líderes, não dialogar apenas com os cabeças da casa, mas com todo o universo da casa, e acho que isso foi o que me permitiu fazer uma gestão muito democrática, mas também muito firme. Como que se faz isso na prática, presidente? Na prática, quem é democrata sabe que as divergências precisam ser respeitadas, de todos os aspectos. E, por fazer isso, na prática, o que eu fazia? As reuniões semanais para fazer a pauta semanal dessa casa, não tinha pauta bomba, não tinha pauta surpresa, não tinha pauta interessante para o Brasil que ficasse trancada na minha gaveta. Por quê? Porque eu chamava não apenas o colégio de líderes, mas chamava todos os parlamentares que quisessem participar. Tinha a mesa de líderes, que ali era a decisão final, mas o diálogo aberto com as bancadas, por menor que fosse. Até os que não tinham assento à mesa de liderança participavam daquelas reuniões, opinavam, discutiam, e no final a gente fechava uma pauta que não era a pauta do presidente,
mas era pauta de interesse do Brasil e, obviamente, ordenada por quase todos aqueles que fazem parte aqui da Casa, do Senado, mas e os que queriam efetivamente participar das discussões. Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. Basta dialogar, basta ter a compreensão que a divergência é extremamente importante na democracia, desde que você respeite, né, aqueles que se tornam maioria e aqueles que conduzem um processo importante, como é a responsabilidade de dirigir, repito, um menino lá do interior do Ceará, né, que saiu de casa aos 13 anos de idade, foi morar na casa estudante, foi líder estudantil, tinha que fazer o seu próprio sustento aos 14 anos, minha carteira é assinada, carteira de trabalho naquele tempo podia, minha carteira foi assinada com 14 anos de idade. Eu tive um único emprego na vida, que foi na fábrica Fortaleza, onde nós começamos ali com praticamente uma padaria e hoje se tornou um império do ponto de vista empresarial no Brasil. Como foi pessoalmente para o senhor a experiência de presidir o Senado? Olha, como eu disse, né, uma experiência extraordinária, que me emociona muitas vezes que falo, que serve de exemplo para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus eleitores, para aqueles que acreditam que dirigir uma casa, ou aliás, dirigir o Congresso Nacional, que quantas sessões eu presidi com muitas dificuldades ali, das duas casas, né, num momento de muito acirramento, eu tinha que ter paciência, compreensão e, ao mesmo tempo, firmeza para que as coisas acontecessem. E dessa forma, eu posso dizer aqui com um certo tom de orgulho pessoal, né, até de emoção, que acredito que tenha dado conta do recado. Soubemos exercitar práticas democráticas como o diálogo e a busca do entendimento. Prevaleceu o Estado democrático de direito. Ganhou o Brasil. É essa a democracia viva que nos ensina a política. E fora da política não há outro caminho. Há apenas aventuras. Presidente, qual que é o poder do Senado e o poder do presidente do Senado? Que diferença faz? Olha, o poder do presidente dessa casa é um poder igual ao dos outros poderes. Nós temos a divisão de 3 poderes na República, né? O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, que são independentes entre si, mas são harmônicos. Então eu procurei dialogar com o poder legislativo, que consegui, graças a Deus, consegui dialogar com o poder executivo e consegui dialogar com o poder judiciário. Então, harmonizar isso, ter a convicção de que você não é dono de um poder, mas sim momentaneamente o seu presidente desse poder, e que você tem que agir com firmeza, com independência desse poder, mas com harmonia com os outros poderes e com diálogo com os outros poderes, termina sendo uma tarefa extremamente gratificante. O senhor pode explicar as prerrogativas do Senado? Por que só o Senado aprova, por exemplo, os nomes de indicados ao Supremo Tribunal Federal, empréstimos para Estados e União? Quando foi construído, né, os 3 poderes e a independência dos poderes na democracia, a divisão no meu entendimento, é muito perfeita. Porque veja o seguinte, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, ou seja, é o presidente do poder que junta as duas casas, Senado e Câmara. Mas, por outro lado, todas essas questões que vêm, por exemplo, empréstimo para os estados, o Senado é a casa da Federação. Empréstimo para os municípios, o Senado é a casa da Federação. Por outro lado, o presidente do Senado, ele é o presidente do poder. Mas ele não está na hierarquia da substituição do poder executivo. Quem está na hierarquia, depois do vice-presidente, é o presidente da Câmara dos Deputados. Para quê? Para que aconteça exatamente esse balanceamento e esse equilíbrio entre os poderes. Então, o Senado tem atribuições que a Câmara não tem. Por quê? Porque o Senado, além de representar o povo brasileiro, representa a Federação Brasileira. Ele que representa... União, estados e municípios, né? Estados e municípios.
Então, há um equilíbrio, a democracia é linda por isso, porque há o equilíbrio das forças, há o respeito ao equilíbrio dessas forças e a obrigatoriedade do equilíbrio dessas forças. Reformas do Estado, elas são um desafio permanente para o parlamento. Na época que o senhor presidiu a casa, foram aprovadas as reformas do ensino médio e trabalhista. A reforma do ensino médio, ela acabou sendo revista assim que entrou em vigor para valer. Como é possível garantir o debate necessário e o melhor desenho de reformas possível no parlamento? É como eu disse, tem que ter paciência, tem que ter audição afiada para ouvir todas as divergências. Eu lembro aqui de algumas passagens, né, nessa casa que foram momentos muito difíceis, mas todos foram contornados, todos, e com a participação aqui dessa casa. Eu lembro que quando aconteceu a reforma do ensino, a grande luta era para sair de 800 horas para 1.400 que nós conseguimos aprovar naquele momento. Então, reformas que eram muito polêmicas, como a reforma trabalhista, depois de muito diálogo, depois de muita discussão, depois das mulheres sentarem à mesa e acharem que não podia ter... Você pode contar essa história para a gente? Na votação da reforma trabalhista, a mesa do Senado foi ocupada durante muitas horas. A reforma trabalhista, quer dizer, era uma coisa muito polêmica que terminou, né, gerando a oportunidade de muitos empregos no Brasil. Tem críticas? Tem. É por isso que o Senado é permanente, a Câmara é permanente, esse poder é permanente na democracia, exatamente porque as leis precisam ser atualizadas, as leis precisam ser criadas e muitas delas precisam ser atualizadas. Então, a lei trabalhista, né, quando veio a discussão da reforma trabalhista, havia um grupo de mulheres, todas mais à esquerda, e que juntaram, fizeram reunião entre elas e resolveram ocupar a mesa diretora da casa, em todas as suas cadeiras, para que não houvesse aquela votação naquele dia. Era uma forma de obstrução da votação. Era uma forma de obstrução inédita que nunca aconteceu aqui no Senado. Naquele momento entravam líderes, entravam lideranças, entravam deputados, senadores, todos me cobrando uma posição radical de tirar aquelas mulheres de qualquer forma. Eu disse, eu só vou tirá-las por um diálogo. Se não for, não vou tirar. E a sessão que começava às 2h, mais ou menos 8h da noite, eu consegui sentar na cadeira de presidente e elas todas do lado ali cortaram o microfone. Aí eu pedi um microfone fora do sistema e fiz ali a apresentação da matéria e a matéria foi aprovada aqui na Câmara. Mas foi naquele momento assim um teste para que as pessoas e eu mesmo sentisse o quanto é importante o diálogo e o quanto é importante a democracia. Elas divergiam, outros divergiam do que elas estavam fazendo, outros queriam um tipo de comportamento da presidência muito mais forte, uma posição muito mais radical, e foi através do diálogo com elas que eu consegui presidir e aprovar a matéria que estava naquele dia na pauta. Um outro momento que eu gostaria que o senhor comentasse é a votação do projeto de decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi uma votação também que se estendeu à noite, ela foi campeã de audiência no YouTube da TV Senado, estava todo mundo acompanhando e também foi um momento de muita tensão, né? O senhor pode falar como é presidir o Senado nesses momentos, o que significou aquele decreto de intervenção no Rio de Janeiro? O presidente do Senado é membro nato do Conselho de Segurança quando tem que tomar uma iniciativa que esbarre no processo constitucional. O presidente do Senado tem assento. E eu participei efetivamente desse momento. E eu lembro que um general que era o comandante dessa área de segurança, de informação da Presidência da República, ele queria um decreto muito mais duro. E eu dizia que é o seguinte, nós não vamos fazer intervenção no Estado do Rio de Janeiro se não houver anuência do governador. Se não houver anuência do governador, eu me posicionarei contrário. E aí veio o pedido do governador, que aí aliviou a todos,
o pedido do governador naquele momento, que por causa da instabilidade de segurança pública, que o Estado não tinha condições, segundo ele, dar conta naquele momento, aí ele pedia a intervenção, porque só através do acontecimento, e a intervenção foi exclusivamente na parte de segurança pública, não foi no Estado, né? Porque eu tinha uma posição contrária de que um governador eleito, num regime democrático, tivesse uma intervenção, a não ser com a participação do próprio governador. E ele aliviou a todos com o próprio pedido da intervenção, desde que fosse só na segurança pública. E depois, na hora da discussão do decreto, eu estava lá na presidência da República e no Palácio, e nós tivemos ainda no final uma discussão, porque algumas cláusulas que estavam sendo colocadas, de amplos poderes, de posicionamento muito mais radical, eu fui contrário e essas cláusulas foram tiradas. Diante da responsabilidade de um presidente do Senado de garantir o equilíbrio entre os poderes, o comando de uma casa legislativa que decide a vida de milhões de brasileiros, essa pode até parecer uma preocupação menor. Mas eu queria que o senhor falasse para mim qual o senhor acredita que é a importância de cuidar do acervo de arte e mobiliário, por exemplo, do Senado Federal? É a nossa história. No dia 8, né, quando aconteceu, né, a infelicidade de uma evasão nessas casas, né, Suprema Corte, aqui e no próprio Palácio, todo mundo assistiu, né, aquelas cenas terríveis das pessoas destruindo patrimônio histórico, que é a nossa história, que representa a nossa cultura, que representa o nosso povo, que representa os nossos ancestrais, que representa o sentimento daqueles que, inclusive, do sentimento do povo brasileiro em relação àqueles, um pouco de história, daqueles que descobriram, inclusive, o Brasil. Então, de presentes recebidos pelos presidentes da República de outros países, a história, né, a cultura, ninguém pode desprezar a cultura de um país. A cultura do país é a formação do seu povo, é a representação do seu povo também. E o senhor que teve todo o cuidado de restauração de mobiliário e coleção de arte do Senado, como foi para o senhor ver o 8 de janeiro? Triste, porque aquilo não era um sentimento democrático, não era uma manifestação democrática, não era uma manifestação que cabe na democracia, é uma manifestação de vandalismo, de destruição, de tentativa de destruição ou de imposição. E eu que fui líder estudantil, que vivi muito jovem, vivi a ditadura militar, como democrata, não posso nem imaginar que esse país não continuasse como sendo um país democrático. Graças a Deus, as instituições foram mais fortes do que o sentimento de alguns, né, que achavam que através de uma ditadura, fosse ela de qualquer forma, ela tivesse o apoio da população brasileira, tivesse o medo das instituições. As instituições responderam à altura e, obviamente, a grande maioria do povo brasileiro condenou todos esses atos. O senhor é um dos raros parlamentares que dá nome a uma lei. A Lei Eunício Oliveira trata da repactuação de dívidas de crédito rural. Como é esse trabalho? Porque apresenta-se um projeto na Câmara ou no Senado, ele vai ser avaliado numa casa, numa comissão, depois em plenário, depois vai a outra casa, comissão, plenário. São muitos interesses envolvidos sempre. Como é esse trabalho parlamentar? Eu me deparei com uma seca terrível de 5 anos no Nordeste brasileiro. As pessoas passando fome. O que tinha 1 a 2 vacas para tirar leite para os seus filhos, fazia ali um queijo e vender no final de semana para criar alguma renda, a vaca morreu. Ele tinha ido ao Banco do Nordeste, tinha tomado um empréstimo, que pouca gente sabe que o Banco do Nordeste é o maior banco de microcrédito do Brasil. Não é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica, não são nenhum dos bancos particulares, é o Banco do Nordeste que tem a maior carteira de microcrédito do Brasil. E esses homens e essas mulheres, trabalhando no campo, foram ao Banco do Nordeste ali, tomaram um empréstimo, compraram 2, 3 vacas, veio a seca, morreram as vacas e eles quase morrem de fome.
E um dia eu estava indo para a cidade de Mombaça, de carro, e uma rádio chamada Sertões de Mombaça estava ali convidando seu Joaquim, Dona Maria, o casal compareça amanhã no juízo, em juízo, seu Francisco, Dona Antônia, para entregar as escrituras das suas terras. E aquilo me chocou. Eu saí dali com aquilo na cabeça e fiz pesquisa, como é que estava, levantei no Banco Nordeste quantas 1000 pessoas seriam beneficiadas com tão pouco dinheiro. Mas eles não tinham a menor condição de pagar, 5 anos de seca. Aí eu vim aqui para dentro do Congresso, né, e consegui aprovar na Câmara e no Senado a lei que beneficiava todos esses agricultores. Cerca de 340 mil contratos foram negociados. 340 mil contratos de micro e de pequenos agricultores. E aí eu tinha uma relação, né, pessoal com o presidente Lula, votei nele em todas as eleições. A lei é de 2006, né? Votei nele em todas as eleições que ele ganhou, que ele perdeu, e em todas as eleições que ele ganhou, e em todas as eleições que ele indicou alguém, inclusive o próprio Haddad e a própria presidente Dilma. Então, e eu fiquei insistindo para sancionar a lei, sancionar a lei, sancionar a lei. E aí eu vinha a área econômica, como sempre, e o próprio Banco Nordeste dizendo, oh, nós vamos quebrar o Banco Nordeste, nós, no Banco Nordeste não tem condição de fazer isso, e o banco não vai receber isso. Eu disse, olha, eu fiz economia, sou economista de formação, fiz administração, e não vou entender essa linguagem que o senhor está colocando. Era o ministro da época, o ministro da Fazenda. Eu não vou entender porque se o senhor tem um passivo no banco que não pode ser pago, mas essas pessoas vão pagar 5%, 10%, esse passivo que é morto, ele vai se tornar ativo do banco. E por incrível que pareça, eu estava certo nas duas coisas. Certo em aprovar a lei, que aí o presidente Lula disse, eu vou sancionar essa lei, porque senão o Eunício vai me deixar louco. Essa lei tem que se chamar Lei Eunício Oliveira. E foi batizada por Lei Eunício Oliveira, que ainda hoje está em vigência, resolvendo questões de micro e de pequenos agricultores do Ceará e do Nordeste brasileiro. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você e, mais uma vez, parabenizo, né, a ideia, o sentimento de preservação e de histórico de 200 anos do Senado. Acho que essa iniciativa de vocês de conversar com os ex-presidentes, conversar com as pessoas num contexto muito aberto, sem pauta livre, quero parabenizar vocês pela iniciativa. Obrigada.